Vamos ver. Bom dia, professor José Vicente. Bom dia. Muito obrigada por aceitar estar aqui no evento, no quarto encontro de Estudos Brasileiros para a Paz. Nós estamos hoje, o evento está sendo presencial e online também. Nós estamos no modo híbrido, então esse lançamento do livro Figurações da Violência está sendo virtual e vai ficar online, disponível para todos que tiverem interesse em acompanhar, em conhecer também o livro. Vai ficar disponível no site da UFO. Logo mais a gente disponibiliza isso para vocês. Eu gostaria, primeiro, antes de começar, apresentar um pouquinho o professor, e o livro eu vou compartilhar a tela aqui e mostrar para vocês o livro que ele escreveu como fellow de Callas. Acho que isso a gente pode conversar um pouquinho mais durante o processo. Compartilhar a tela e mostrar. O livro está disponível a partir da editora Teseu. Aqui. Pode ser lido online, então, para aqueles que têm interesse desde já em conhecer, entrem, acessem o site da editora. E aqui também, antes de começar essa conversa, apresentar um pouco o professor, que é mestre formado em Sociologia, mestre pela Universidade de São Paulo, doutor pela Universidade de Paris-Nanterre, pós-doutor pela Universidade de Cambridge e pesquisador convidado, né? Aqui o portunhol vai junto, pesquisador convidado pela Callas, que é o Centro de Estudos Avançados Latino-Americanos, com sede na Universidade de Guadalajara e a convite também da Universidade de Bielefeld, na Alemanha. Então, antes de começar, só para a gente ter um pouquinho também aqui, avisar, quem quiser ler online já pode começar a fazer sua leitura, como eu previamente já tinha começado. Então, aqui está disponível. Espero que vocês tenham o interesse e a curiosidade de olhar assim que possível, porque vale a pena mesmo, e vocês vão ter uma palhinha do que trata esse livro aqui nesse momento. Eu vou parar de compartilhar para a gente poder começar essa conversa um pouco melhor. Peraí. Bom, primeiro, o meu contato com o professor veio através da Callas, e eu quero deixar aqui o agradecimento pelo convite que a Callas fez para pesquisadores da América Latina como um todo poderem compartilhar seus conhecimentos e experiências, e aqui também poder inovar na forma de pensar, porque a Callas, através do seu apoio, não apenas institucional, mas também um apoio à pesquisa, ao desenvolvimento da pesquisa de todas as formas, né, com espaço, com recursos, levando pesquisadores para compartilharem juntos suas experiências e conhecimento. Isso foi essencial nesse processo. Eu pude conhecer e, a partir de diversas conversas, mesmo durante a pandemia, na forma virtual, a gente teve mais contato com outras formas de conhecimento. E eu acho interessante que esse trabalho que o professor vai apresentar para a gente, ele faz isso. Ele vai além do que é o comum em termos de ciência, do fazer científico, e nos leva a pensar outras formas de conhecimento que podem ser apropriadas para a gente compreender um pouco mais esse contexto que, apesar de internacionalistas falarem de paz, a gente conhece como um contexto de muita violência. Então, eu gostaria de apresentar o livro Figurações da Violência e pedir para o professor comentar um pouco como foi inicialmente a inspiração, o que inspirou, o que trouxe essa ideia do projeto e bem, como foi assim realizar esse projeto. Bom, Camila, muito agradecido por esse convite. É um prazer estar aqui contigo neste evento da UFO e compartilhar também experiências do Callas.
Bom, a ideia do livro, eu nasci numa família de leitores de romance. Meu pai, meus irmãos, minha mãe, acho que antes de aprender a ler, eu já ouvia relatos de Dickens, Balzac, biografias de Napoleão, etc. Era uma família, meu pai era advogado, nasci dentro de uma biblioteca. E toda a minha vida eu li romances, né? Na adolescência, eu fiz escola pública, eu li toda a literatura brasileira, e depois na Aliança Francesa. Então, aos 15 anos já tinha lido muito isso, e depois, no tempo da faculdade, tinha conseguido um emprego, deixei um pouco de lado. Mas, no meu tempo de faculdade, surgiu o boom latino-americano, né? Gabriel Garcia Marques, etc, etc. E como eu moro em Porto Alegre, hoje eu estou em Manaus, um pouco distante, mas eu moro em Porto Alegre, e ali a gente tinha muito contato com a cultura espanhola. Aos 18 anos eu fui de carona, a dedo, a Buenos Aires, e os clássicos de sociologia, Marx e Weber, são todos em espanhol, né? Que aqui não havia na época. Então, comecei a comprar, além dos livros de sociologia, as novelas, os romances latino-americanos. E assim foi indo, foi indo. E há uns 10 anos atrás, eu trabalhei 20 anos sobre conflitos agrários, depois mais 20 anos sobre fenômeno de violência e segurança pública. Mas há uns 10 anos atrás eu tinha um certo fastio de estatísticas criminais, porque eram todas fictícias, né? Ainda o são, lamentavelmente. Aí eu digo, bom, então vamos ver retomar esse diálogo entre sociologia e literatura, que é um diálogo clássico, né? Marx citava Balzac, sempre, Dickens, etc. Uhum. E esse diálogo persiste até hoje, né? Então, eu fui atrás. Bom, como eu estava trabalhando no fenômeno de violência, de crime, eu fui atrás do romance policial. Eu não era um grande leitor, era um leitor, mas não, há pessoas que são absolutamente especializadas, né? Aí comecei a procurar estudos sobre o romance policial. E, claramente, um me marcou muito, Ernest Mandel, um grande economista belga, que tem 5 ou 6 livros sobre o capital de Marx. E o último livro que ele escreve na vida se chama As Delícias do Crime, que é uma história materialista dialética do romance policial. Eu publiquei isso em 84, foi traduzido em 85 para o português, nunca mais, infelizmente. É um livro precioso, né? E depois me inspirei muito também no Hobsbawm, que escreve uma história social do jazz. Então, achei que era possível analisar sociologicamente. Daí retomei a tradição da sociologia do romance, que é Lukács, Goldman, tantos outros, né? Então, aí eu comecei a procurar autores, e certamente o primeiro autor que eu já tinha lido muito brasileiro é Rubem Fonseca, que todos conhecem, e depois encontrei Garcia Rosa, né, que tem os Detetive Spinoza, os 12 livros, que era um professor de teoria da psicanálise, né, livro sobre o inconsciente de Freud, né? E comecei, nesse tempo eu viajava muito pela América Latina, presidente do ALAS, etc. Comecei a ir às livrarias e perguntar para as pessoas, bom, romance policial. Romance policial, você vai numa livraria, tem 10, 20 estantes. Sociologia tem uma. Estudo Uhum. feminino tem uma também. E daí eu nunca vou conseguir ler aquelas 20 estantes. Eu disse, não, eu queria algo mais vinculado à violência. No fundo, eu estava procurando êmulos de Rubem Fonseca na América Latina. Aí as pessoas diziam, tem plano. E eu ia comprando, usando, e depois com muita conversa, porque a questão da literatura policial é curioso, porque ela é considerada uma subliteratura por alguns críticos literários, né? Hoje nem tanto. Então as pessoas não falam. Eu não achei um curso de pós-graduação, deve ter um ou dois, no Brasil sobre romance policial, nem na sociologia, nem na estudos literários. Sim. Para ser, talvez, a literatura chamada literatura popular, desde Edgar Allan Poe, né, do século XIX. Mas as pessoas, depois de uma conversa, as pessoas diziam, não, mas eu gosto de romance policial. Daí me davam aulas sobre algum autor, que a pessoa tinha lido 20, 30, 40, 50 romances.
E, então, assim que foi feita a pesquisa, né? Muito mais livrarias e conversas do que bibliotecas. Não foi feito em livrarias e conversa. E não foi só aqui no Brasil, né? Tu chegou a Não, fazer pesquisa também em Guadalajara, eu não, eu visitei 15 países da América Latina e 15 países. também foi Estados Unidos, França, Inglaterra, Portugal, isso também andei. E também atrás de histórias, críticas literárias do romance policial, que tem poucas, né? Eu consegui, talvez, ter no livro uns 40 títulos, não é muito mais do que isso. Bom, aí, e depois, então, a partir da sociologia do romance, que é Lukács, Goldman e os formalistas russos, um grande autor, meu amigo Celso Frederico, que escreveu sobre Goldman, belos livros no Brasil, eu fiz uma espécie de um roteiro de entrevista ao romance. Então, eu entrevistava os romances. Aí, conforme o dia, a lua ou o sol, eles respondiam mais ou menos, né? Daí eu fui cobrindo como, acho que 90 romances que eu analiso. E como foi esse processo? Porque foi um período que foi bastante, assim, de muita introspecção também, né? Essa entrevista com o romance, esse momento de leitura, de introspecção, de tentar entender o autor e também lidar com 90 livros, um excesso do que é essa literatura, né? Não sei como foi para ti essa experiência de ler os 90 livros que tratam, afinal, de temas de violência que podem ser naturalizados, comum e correntes, mas é algo que frequentemente é pesado, né? Então, queria também saber como é que foi a experiência de ler os 90 livros. Foram entre... Eu comecei a dar o primeiro curso, acho que em 2010, foram 10 anos de trabalho, né? Comprei uma boa cadeira, e isso ajudou. É. Eu sempre li, né? A única coisa que eu sei fazer é ler. Mas o que eu acho interessante é que essa relação violência, guerra e paz faz parte do romance desde Dom Quixote, né? Depois os romancistas russos, evidentemente, Dostoiévski e tantos outros. E o que eu encontrei menos nesses romances foi a paz, lamentavelmente. Os trabalhos são muito mais uma reconstituição, às vezes muito mais, às vezes até preliminar à sociologia. Nós falávamos de Cidade Juárez, ou de Tijuana, no México. Autores como Elmer Mendoza, que é um autor de Sinaloa, que é professor de filosofia, tem 12 livros, ou Roberto Bolano, que foi um dos primeiros a figurar a questão da violência contra a mulher na Cidade Juárez, né, no México. Eu acho que esses autores, às vezes, chegaram antes da sociologia. Até mesmo porque, num país como o México, você tem entraves, que eu não preciso explicar, à produção sociológica, por diferentes razões. Na Colômbia também. Sim, sim. Então, o romance, às vezes, ele é complementar à sociologia, às vezes ele chega antes, e chega também com muitas nuances. Você vê os personagens, os sentimentos, vê as ambições, né? O lance da violência é um ambiente de um capitalismo competitivo que usa a violência como forma de subir, né, no espaço. Então, isso está muito marcado em a questão da corrupção policial, envolvimento de personagens do Estado com personagens do narco. Então, isso eu fui percorrendo. No livro, você menciona o trabalho com 15 autores de 12 países latino-americanos. Mas aí foi aparecendo alguns elementos muito interessantes. Por exemplo, aparece o amor no meio de um romance policial. No meio de toda aquela guerra, aquela ausência de paz, parece que, às vezes, a dignidade humana se faz por um amor, né? Que serão relações etéreas, fugidias, que saem impossíveis, mas, há alguns momentos, em todos os romances, ou na maioria do que eu consegui ler, a presença de relações afetivas.
Isso é interessante, porque poucos autores perceberam isso. Muitos ficavam mais na questão do crime, da investigação, do papel do delinquente, do papel da polícia, ou do Estado. Mas há uma humanidade nesse Uhum. mundo, né, que é preciso se dar conta. As pessoas, sejam policiais, sejam delinquentes, são pessoas humanas. E em mais de um romance eu fui encontrar relações afetivas, que é muito interessante. Sim, um certo equilíbrio, também a complexidade da natureza humana, mas também dá um certo equilíbrio, né, talvez para o momento, para o contexto que está se lendo. A gente conhece que a vida não é preto e branco, né? Tem várias nuances. Né? E eu também queria entender, foram 10 anos de leitura, e nesses 10 anos de literatura, tu percebes algum câmbio, aí o portunhol, alguma mudança no que estava sendo retratado, na forma como a violência aparece, na forma como o amor aparece? Eu acho que a violência se acirra, né? E os grupos de narcotráfico entram em um aparelho de Estado. Isso é evidente no México, é evidente na Colômbia, menos no Brasil, talvez no âmbito do Rio de Janeiro, a questão das milícias aparece mais, menos na Argentina, mas isso aconteceu. E um outro fenômeno que me pareceu muito interessante a partir da redemocratização de 85 nos vários países, principalmente do Cone Sul, né? Eu diria assim, quer dizer, grupos que eram vinculados, cúmplices, ou lacaios, ou sicários, ou pistoleiros das ditaduras militares, de repente ficaram sem emprego. E esses grupos se reconvertem à violência criminal. Por exemplo, Ramon Díaz de Herovíquez, que é um grande escritor chileno, tem 12, 13, 14 livros. Nisso aparece o Ernesto Maggio, que é um ator argentino, também aparece. Então, você tem o que eu chamei de reconversões da violência, que era uma violência criminal, passa a ser uma violência política, que passa a se recorrer à violência criminal. É como se fosse uma amálgama de diferentes formas de violência, que a sociologia tenta distinguir, mas que no romance aparece de modo muito preemente, né? E isso muitas vezes antes da literatura. Quer dizer, Rubem Fonseca vai escrever seus livros, o livro dele é censurado em 1975, né, O Cobrador. Bom, antes de uma sociologia da violência que floresce no mundo, não só no Brasil, mas floresce no mundo a partir dos anos 90. E na Europa, quer dizer, a sociologia da violência aparece muito antes no Brasil, depois, talvez antes na Colômbia, depois Brasil, México e depois Estados Unidos e Europa. Às vezes a gente é muito tímido ou colonizado de não reconhecer as contribuições cosmopolitas da sociologia latino-americana, que são muito importantes. Nesta área, e certamente em outros também, né? Eu estou na Amazônia olhando uma mata, olhando a questão da biodiversidade, a questão da relação do homem com a natureza, que certamente é muito autores que o fizeram. Na literatura, primeiro, há um grande aqui, lembrando de A Selva, um grande autor português dos anos 30, que morou em Humaitá, que é uns 500 quilômetros, 1000 quilômetros daqui, onde eu estou, no meio da selva, no meio do ciclo da borracha. Hoje tem outros autores, Márcio Souza, que vai falar amanhã no evento que eu estou, Milton Ratum, que é de origem sírio-libanesa, e assim por diante. Então, aparecem, de algum modo, às vezes, a literatura dá mais essa nuance das paixões, das emoções, do detalhe, né, do olhar, que às vezes a sociologia obscurece ou não dá conta, ou não tem instrumentos intelectuais necessários. Então, essa complementariedade entre literatura e sociologia, que vem desde o século XIX, como eu mencionava, é fundamental para entender o mundo atual. Um grande autor, que todo mundo lê hoje, o Bauman, né, recém-falecido, os seus últimos livros chama-se O Elogio da Literatura, recém-publicado em português. Isso é muito Elogio interessante. da literatura. Né? E tantos E é outros. nesse Não, desculpa.
não consigo. terminar essa conversa, porque não me escuta? Me escuta ou Agora, não escuta? Escuta, Abi. Perfeito. É nesse ponto que eu queria terminar a conversa perguntando assim, e justamente nesse diálogo, nessa interlocução entre sociologia e literatura, quais foram os principais achados, os principais resultados do livro para ti? O que fica desse livro, desse processo, né, de pesquisa, de escrita? uhum. Bom, primeiro, os personagens centrais, né? Os delinquentes, cada vez mais os narcotraficantes. E aí um primeiro achado, porque não é apenas homens. As mulheres certamente são as maiores vítimas dessas violências, entretanto, há mulheres que estão no poder do narcotráfico. Em espanhol se chamam capos capiça, em inglês the queens, no Brasil se chamam as patroas. Certamente são minorias, porém, você entra na Netflix, que meus alunos dizem que me patrocina, porque eu tanto cito, você tem La Reina del Sur, que baseia no romance do grande espanhol Arturo Reverte, que é um caso verídico até, né? Uhum. Você tem a Cecília Valdés, que foi amante de Pablo Escobar, que escreve um livro chamado Amo Pablo, Odeio Escobar, que também teve alguns momentos de liderança nos assuntos do Pablo Escobar. E aí eu descobri também que há que também é pouco menosprezado pela sociologia, que se chama o new journalism, ou jornalismo literário. O grande marco é Truman Capote, A Sangue Frio. Depois, Thomas Wolfe escreve um livro, 53, New Journalism. Mas, na realidade, ou seja, é uma mescla de jornalistas que fazem um trabalho jornalístico, de investigação, jornalismo investigativo, etc., mas, ao recompor a história, o fazem utilizando ferramentas da literatura. Só que no Brasil nós temos um grande pioneiro, que se chama Euclides da Cunha, Os Sertões. Os Sertões é um livro, os críticos literários têm dificuldade em enquadrar em que gênero está o Euclides da Cunha, chamam os pensadores do Brasil, alguma coisa assim. Na realidade, o Euclides da Cunha faz Havana Elétrica, um jornalismo literário, e se tiverem tempo, leiam pelo menos a terceira parte de Os Sertões, A Luta, que é algo fantástico, né? E atualíssimo. Então, por outro lado, como eu falei, tem o envolvimento do Estado, diferentes modos, né? E o México aí e a Colômbia são exemplos paradigmáticos nisso, basta ler o Jornal de Amanhã. E, finalmente, eu encontrei uma autora, que é uma professora da Universidade de Costa Rica, Ana Cristina Rossi, que escreve vários livros, mas ela tem um livro chamado Lemon Blues, depois Lemon Rag, que é a história de Limón. Então, você conhece a cidade na Costa Rica, no Golfo do México, que foi dada aos ingleses, na metade do século XIX, para fazer as plantations, as bananeiras, né? E aí eles traziam trabalhadores, uma forma de trabalho bastante oprimido, da Jamaica. E esses trabalhadores trouxeram a sua língua inglesa, eles se consideram súditos da rainha, trouxeram as suas igrejas e os seus sindicatos, as uniões. E ela retrata tudo isso no livro, mas um dos seus últimos livros, que se chama Tocar a Diana, é uma reconstrução psicanalítica de um estupro, de uma violação. Mas o livro é escrito de tal forma, com tal elegância, com tal sutileza, é um livro extremamente erótico. E aí, uma conclusão que eu cheguei a discutir, evidentemente, é que o erotismo feminino é uma forma de combate à violência. Pela capacidade que essa autora tem, e outras também o têm. Podemos citar agora o penúltimo livro de Patrícia Mello, no Brasil, Mulheres Empilhadas, que é um livro contra o feminicídio, que resgata a lenda aqui perto das Icabiabas, né, mulheres guerreiras das Amazonas, que também moravam aqui perto de Manaus. Você tem aí um erotismo feminino extremamente de extrema qualidade literária, com recursos estilísticos muito sofisticados, e que, de algum modo,
podem vir a não só retratar fenômenos de violência sexual, no limite estupros e feminicídio, mas também mostrar que, de algum modo, o papel da mulher em criticar a violência pode passar, além da luta política, evidentemente, por uma escrita erótica feminina. Isso eu acho muito interessante e talvez a gente possa dar margem a outras pesquisas de outras pessoas. Próximo livro, né? Porque aí tem realmente uma muito interessante. Agora eu fiquei curiosa para ler o livro, porque eu conheço a autora, aliás, foste tu que me apresentou essa autora quando a gente chegou aqui na Costa Rica, né? E realmente é uma escrita muito interessante. E bom, algum a gente lê muito mais em relatórios, muito mais em números do que a gente sabe justamente o que está passando no contexto, né, com a questão da violência contra a mulher, que é forte, que é pesada, está cada vez mais aparente e cada vez mais normalizada, né? Como eu te falei, eu estou chegando de um período no México, algumas entrevistas lá na fronteira norte, onde Ciudad Juárez, como tu mencionou, é a questão da violência contra a mulher praticamente, e o que eu escutei, né? A mulher aqui se tornou e está sendo tratada como uma mercadoria. E o que a gente precisa é formas de desfazer isso, né? De desfazer essa noção de a mulher como mercadoria. E essa literatura, ela tem o poder, pelo que eu estou entendendo, ela tem o poder de fazer isso. Então, é algo que parece muito interessante. Sim, eu acho que talvez... Professor, por aceitar estar aqui, que a gente para essa discussão. Sim? Como? Eu não Pode escutei. falar, interrompeu um pouquinho, desculpa. Não, eu queria dizer que tanto literatura como sociologia tem uma missão não só de analisar o mundo, mas também de ajudar a transformá-lo. E eu acho que o Brasil hoje, que entra numa fase de esperanças, né, talvez a gente possa recompor um universo mais democrático, que respeite a diferença, que respeite o papel da mulher na sociedade, nas relações, né? Que respeite as crianças. Eu acho que nós passamos agora um outro momento de recomposição de uma democracia brasileira, no qual certamente a literatura e a sociologia podem contribuir. Tudo nós e não uma cultura de violência, como tem no momento, muito mais presente. Mas, de novo, professor, muito obrigada pelo tempo, e nós certamente amanhã podemos discutir um pouquinho mais, porque temos uma mesa que também vai ser gravada, se tudo der certo, e vai ficar disponível para discutir justamente o nosso contexto atual em termos de violência, segurança e construção de paz. Bem, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Obrigado.